Ei, som, ei, testando, testando. No livro da água dos Cinco Anéis de Musashi, ele nos recomenda observarmos os detalhes nas coisas para tentarmos aprender com elas através dos sentidos e só assim buscar elevar esse entendimento através do filtro da razão. Ele nos recomenda ter razão sempre para colocar a filosofia a favor da vida e vice-versa, para que não permaneça apenas no exterior, ou seja, aqui no caso no interior, né? Não sei porque eu coloquei no exterior, na gaveta, no papel, em algum traje laboral ou específico, em outras palavras, para que não sejamos filósofos de casca, de aparências, de gabinete, para que não fique então no interior, né? Extrair esse conhecimento e colocar para o mundo, tirar ele da caverna. É preciso também recuperar Aristóteles com a sua mediana, não para ter uma vida morna, nem viver mornamente, mas para não pecar nos extremos, sendo derrotado pelo abuso, pelo excesso. Abre aspas. Em tudo conserva a boa medida. O autor ainda fala de movimento para estarmos sempre buscando algo melhor. Essa ideia do movimento é a ideia da água, né? Já começa a ter característica da própria visão do autor. O autor ainda recomenda, né? Nos momentos de estresse devemos buscar o relaxamento para que a inquietude do corpo não sobreponha a tranquilidade da alma. O autor disse, abre aspas, o espírito precisa ser então espírito dinâmico e livre. O que isso significa? Significa não se prostrar por qualquer coisa, ter tenacidade, capacidade na hora de enfrentar problemas e ainda ser livre, ou seja, usar da liberdade para cultuar o novo, mas sem romper com as tradições do passado. Aquele negócio, sem se entregar ao esquerdismo, né? Sem romper com as tradições do passado. Como disse, abre aspas, o corpo não seja o espírito e o espírito não acompanha o corpo. Aquele negócio, né, das duas naturezas, né, em Platão, né? Então, assim, se o corpo é o que degenera, se ele se ele funciona como uma prisão, se ele aprisiona, então ele deve seguir as coisas do corpo e o espírito o inverso, sabe? Não deixar um atrapalhar o caminho do outro, mas sim agir tentar fazer com que hajam em harmonia, né? Isso reflete a guerra do imortal e o mortal, do perecível e não perecível, do pecado, da prudência, da guerra e da paz. Como pensava Platão, o corpo sendo aquele sepulcro que aprisiona a sabedoria da alma, e por isso devemos buscar o caminho das virtudes, aí já em Maquiavel, né? E continuando a ideia aí de Musashi, né? Como disse, o corpo não seja o espírito e o espírito não acompanhe o corpo. Primar sempre pelo caminho da virtude, né? Buscar a virtude para lidar melhor com as intempéries da vida, né? Buscar o caminho da virtude para lidar melhor com as intempéries da vida, né? Testando. O autor ainda pede para uma atenção maior para o espírito, para as vontades do espírito e manter o espírito reto, né? Mantê-lo imparcial para que assim percorra amplos horizontes. O autor recomenda ter postura diante das dificuldades, mas não de forma grotesca e pedante. O pedantismo denota falta de empatia e orgulho, e um orgulho exagerado. Por isso é preciso ser sensato, ter bom senso, mantendo a cabeça erguida. Ele também auxilia na importância, devemos ter, de perceber o mundo e suas exigências, a necessidade de mudança, de adaptação, antes que seja tarde. É bom buscar o crescimento na surdina, sem que os outros saibam, como dizia o autor, sem mover o globo ocular. Ele fala isso com relação às armas, num confronto direto. Você tem que enganar o inimigo, né? Você tem que distraí-lo, você não pode mover o globo ocular, né? Ele não pode saber
da sua movimentação. Não podemos parar, deste autor, diversas vezes no livro, né? É um livro difícil de depurar, tá? Deu trabalho para depurar as mensagens, mas é um livro muito interessante, recomendo bastante, muito válido, apesar da dificuldade da depuração. Não podemos parar, disse o autor, se referindo à mobilidade no uso da espada. É preciso mover-se sempre em direção positiva. Abre aspas, a imobilidade é a mão da morte. A mobilidade representa a mão da vida, fecha aspas. Por isso que os esquerdistas, na maioria das vezes, eles terceirizam o trabalho. É sempre o Estado que tem que fazer por ele, é sempre alguém que tem que fazer por ele, porque eles não têm coragem. Como eles não têm coragem, eles não agem. Como eles não agem, eles estão próximos da morte, como diz estão aí fazendo as vontades da mão da morte. Manter o foco é preciso na guerra para abater o inimigo, na vida para abater os entraves, os tiranos, etc. Para abater as pedras, os desvios, as sereias, as adversidades da vida. Em tudo ter bom senso e em tudo optar pelo caminho do meio, já havia dito, e tudo seguir a mediana de Aristóteles. É preciso agir, porém, com calma, assertivamente, com o espírito leve, bem direcionado, com foco no objetivo. O autor disse sobre exercitar bem, no caso do filósofo, se manter observando, escrevendo a todo momento, sempre preciso, por esse exercício, o exercício é capaz de dar a ele experiência e bagagem ao futuro filósofo. Ele fala aqui especificamente aqui no livro do não cortar as mãos de ninguém, né? mas exercitar as habilidades para que seu raciocínio seja rápido e leve, não deixando nada para o dia seguinte ou para a última hora. O autor a todo momento fala em estudo, e estudo significa não parar, a ação significa movimento, isso importa bastante, que tem a ver com o tema da água, né? Esse livro específico da água, primeiro, se não me engano, foi da terra, então esse movimento, a necessidade de movimento, de mover-se. E continuando, estudar é o segredo da boa forma mental. Não há evolução sem estudo. Não é possível conceber uma real mudança sem estudo. Isso não significa formação acadêmica necessariamente. Significa buscar o que lhe agrada. O Olavo também disse muito sobre isso, né? O Olavo de Carvalho. Em que agrada, o que te faz participante do mundo, da sociedade, do coletivo, claro, sem perder a originalidade e o amor próprio, que é o que a esquerda fez nesse tempo, né? Eles se matam em nome de uma ideia revolucionária e legam o Estado, eles dão para o Estado de bandeja o amor próprio, né? Eles retiram de si o amor próprio em nome do... Não posso dizer que em nome do outro, né? Mas em nome de um mundo encantado, uma terra encantada que venderam, que é para todos, e que nunca deu certo em lugar nenhum. O treinamento diário dos estudos, conhecer as próprias fraquezas, tomar também direção do estudo, sabe? É preciso lutar, antes de tudo, contra os próprios defeitos. Só o exercício eleva o espírito no nível da rapidez na compreensão, rapidez na hora da reação, da ação. Só o exercício é capaz de produzir leveza no estudo, na resposta, nas horas de dificuldade, da necessidade. E aí a elasticidade mental é o que fortifica o ser, a capacidade estoica de não se abater, né? É a melhor defesa contra as adversidades. Por isso é preciso exercitar o psicológico, né? E estudar os estoicos, né? Sempre que possível. Quanto a, abre aspas, a posição de mobilidade é reparável, disse o autor, advertindo o sujeito para que saia da apatia, da companhia dos apáticos. Existem pessoas bem intencionadas
que se envolvem com pessoas erradas e acabam sendo contaminados por elas. Por isso é preciso cautela, sabe? Escolher bem os amigos, escolher as companhias também. Muita gente se perde por conta disso. Não dar ouvido às sereias da vida, aos pedidos, aos perdidos, aos indecisos, aos viciados, que nada fazem e nada agregam de positivo, vivendo a vida sem rumo, né, como um hedonista, né, no pior sentido da palavra. É preciso identificar essas pessoas antes que o barco afunde. E ele adverte também, peraí. E aí mais adiante, quando o adversário for você, mesmo que realmente é o melhor, como que é? Tá. Quando o adversário for você mesmo, o melhor a se fazer é saber onde quer chegar. Você precisa dessa busca do autoconhecimento, das conversas solitárias e tal, de uma revisão geral. Essa revisão é tão necessária que ela pode mudar e converter muitas pessoas aí, não tô falando no sentido religioso não, mas no sentido político, no sentido religioso também, etc. Preciso manter essa conversa, sabe? Quer chegar sobre o caminho, né? Sobre os destinos, sobre onde você mesmo deseja chegar. Recomendações do autor, tá? Minhas também. Para boa escrita, treino. Para boa oratória, treino. Para sair do comunismo, do pensamento utópico, para abandonar o esquerdismo, maturidade e amor próprio, claro. Só o amor próprio pode salvar o sujeito da vassalagem esquerdista. Só o amor próprio me resgatou, pôde me salvar com relação a isso. Eu vivi isso na pele, tive que acumular muito amor próprio para me proteger e me salvar também com relação ao esquerdismo e outras coisas do tipo. Sabedoria não se improvisa, não é cultismo, não é papo de coach, não é papo de terapeuta, sabe? Esses doutores aí, esses mentirosos aí, sofistas. O pensamento em movimento. É que eu fiz uma observação, que também é preciso exercitar bastante, porque o pensamento no momento de emoção, ele costuma recuar, né? Por isso é preciso estar sempre afiado, sempre com as espadas amoladas, né? Fazendo essa analogia com o samurai. Ele precisa de uma espada amolada, bem amolada. Assim como os diques de Maquiavel, é preciso estudar antes, se prevenir, estar sempre à frente, não deixando o estudo encavalar, né? Acumular. Jamais nós podemos deixar o estudo encavalar, ficar para a última hora. Por isso é preciso manter o foco, a força, a fé, o foco para não perder de vista o caminho, nem o ponto onde quer chegar, a força para que se resume em manter os olhos ávidos, né? A bunda na cadeira, sono perdido, duro nas costas, e a fé de ser aquilo que ainda não é, né? De desejar aquilo que conseguir antever, né? Aquilo que pode acontecer, acreditando que no futuro, no fim, vai tudo dar certo. Calhou aí quase com uma mensagem natalina, né? A mentalidade dos grandes pensadores aí ajudando também, legando uma ótima virada, um ótimo Natal para todos também. Sobre os amigos, entre aspas, é comum aparecerem amigos, entre aspas, nessa caminhada. Aqueles sujeitos que distraem e sujam o caminho. Aqueles entretidos com a vida comum, que nos sujam como lama bloqueando a luz que nos custou tão caro. Por isso é preciso manter acesa o fogo da vontade naquilo que já somos e respeito aquilo que já somos e que desejamos ser, que desejamos nos tornar, para que não se apague a chama do crescimento, né? Desejo de evolução, desejo pela progressão pessoal. Aí tem um capítulo, ele fala do vencer com um só golpe, equivale a ter o recorte, né? Do que precisa estudar para obter o conhecimento, né? A pessoa também, como ela não consegue abraçar tudo, etc., ela precisa focar, ter um foco específico. Lógico que esse foco ele pode, à medida que ela vai conquistando, ela pode ampliar essa visão, ampliar esse foco, mas é preciso, de início, focar nas coisas que vão dar retorno, sabe? Ser um pouco mais... Elas precisam ser pragmáticas, mais pragmáticas nesse sentido. Coisa totalmente estranha à esquerda, né? E um esquerdista. Isso que não se pode conhecer ou estudar tudo. O bom é ter um recorte bem definido e seguir o estudo de acordo
com a melhor hierarquia possível, né? Montar lá, fazer lá o Descartes ensinou, né? A questão da hierarquia do estudo, né? Manter aí aqueles princípios básicos do Descartes, né? Se não me engano, evidência, análise, ordem e numeração, né? Saber bem o que quer, analisar o que quer e dividir isso que quer em partes e começando da mais simples para mais complexo e no final terminar com a revisão, sabe? Então, isso que fundamenta, pela visão do Descartes, o estudo e aí através dele o crescimento pessoal. E aí terminei aqui falando: a síntese da água é o movimento, o estudo, o preparo, o treino contínuo e árduo, treino, estudar e continuar treinando. Essa é a simbologia da água, né? Quando o livro fala dos 5 anéis, ele vai falando um por um. É claro que, como pensou Platão, o espírito é superior ao corpo, logo o corpo não pode se opor ou subjugar o espírito, a não ser por um tipo de força transitória que funciona sempre de forma parcial, né? Por isso não conseguiria nunca, né? Então os vícios vêm justamente para tentar subjugar as vontades do espírito, mas os vícios o erro leva, os vícios levam ao erro e vice-versa, e isso distancia o sujeito da virtude. Por isso é preciso ter cuidado com relação a isso. Por isso é preciso manter o espírito sempre atento e decidido, mas sem precipitação, por meio de treinamento disciplinado, a ponto de não só se conhecer, mas também buscando conhecer a literatura dos seus opositores. E abre aspas: seguindo esse livro, você terá o poder de derrubar tanto os comunistas menos preparados como os mais competentes, se é que existem. Todo estudo depende não só de boa fonte de leitura, como de boa prática, ou seja, manter sempre o bom diálogo com os opositores. E aí eu fecho essa parte aqui. Eu acho que foi tudo válido. Valeu, muito obrigado pela atenção e é isso aí.